Sejam muito bem-vindas. Autora do livro Domador de Rinocerontes. E quando o negócio é muito bom, a gente repete, né, Andréia? Opa! Não é, Renata? Exato. Então, contar para vocês um pouquinho. Quem não conhece o Trends News, é um projeto que começou com um podcast, virou um ecossistema digital, físico e digital, passando pelos pilares conteúdo, conexão, comunidade e transformação. E este evento aqui, a Arena Digital, é uma ativação que a gente está fazendo pela terceira vez. A Renata teve a honra de estar comigo e eu com ela na primeira vez foi no Hacktown, num festival de inovação em geral, não de saúde especificamente. A doutora Andréia, na segunda versão, foi no Healthcare Innovation Show, dia 1º e 2 de outubro últimos. E agora estamos aqui com a terceira edição na FISWeek. E a ideia é a gente poder ter esses conteúdos, compartilhar ideias com vocês no mundo físico e depois isso ficar disponível nos canais do Trends News. E os papos que eu tive com essas duas foram papos sensacionais. Aí resolvi juntar as duas aqui, porque realmente vale muito a pena e tem o ponto de vista de uma escritora e de uma executiva. E eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Renata. Prazer estar aqui, Renata, mais uma vez, prazer estar com vocês. Bom, a gente vai falar um pouco de liderança hoje, o que me traz aqui é trazer um pouco da experiência prática. Eu tenho mais de 25 anos de liderança, trabalhei na HP, na Vivo, estou há 19 anos na L'Oréal como diretora de desenvolvimento de negócios, estou atualmente terminando o ano sabático, então nesse período sabático fiz várias coisas, entrei em conselhos, tenho um grupo de mulheres, diretoras de C-Level aqui no Rio de Janeiro, que se chama Bossa Woman Leadership, mentoro pessoas, mentoro startups, então, e eu tenho muito isso dentro do meu objetivo de vida, no meu propósito de vida, que é realmente transformar os ambientes que eu vivo para serem realmente mais receptivos e fortalecerem os times em torno de objetivo comum. Então, esse trabalho que une estratégia e pessoas é o que eu mais amo fazer. Então, prazer falar desse tema aqui com vocês. Renata, você conhecia o livro Domador de Rinocerontes? Não conheci, está no meu to-do ler. Já falei com a Andréia que eu quero muito ler porque o tema é super interessante. Muito bom. Vamos lá, doutora Andréia. Bom, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. O Renato me chamou, nem que fosse um bate-volta eu viria, e prazer estar com você aqui também, Renata. Bom, eu sou médica de formação, né, e cliniquei por 23 anos, vou entregar totalmente a idade aqui. Depois tive 13 anos no mundo corporativo, cargos de gerência, de diretora, saí da área médica, fui para o business, depois empreendi, quebrei, voltei, enfim, hoje o que eu faço? Estudo muito, porque é algo que faz parte de mim, querer aprender. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e quando eu mergulho em alguma coisa, eu mergulho, e também mentoro pessoas, faço algumas consultorias para a empresa, mas assim como a Renata, eu acho que o Renato nos uniu aqui, não foi à toa. Eu falo que o meu propósito é qualquer pessoa que passar por mim tem que sair melhor do que ela chegou. Né? Então eu entendo que eu estou no momento de devolver um pouco daquilo que eu aprendi, das experiências que eu tive, e é maravilhoso estar aqui falando com vocês e conversando. Como boa mulher e mineira, eu adoro falar, então me segura. Muito bem. E eu vou começar com a Renata. Não sei se vocês perceberam que acompanham nossa programação, a gente procura trazer alguns temas bem fora da caixa. E no Hacktown, a Renata estava num painel palestrando que me chamou a atenção e eu chamei ela e as duas colegas dela para trazer esse tema para o Arena Digital, que era a importância do período sabático. Aí eu falei, mas uma palestra da importância do período sabático? Fiquei curioso e trouxe, e eu fiquei imaginando o que poderia se falar. Vem aquela sensação de vagabundagem, né? Você fala, não tá, cansou. Mas a verdade é o seguinte, a gente tá esse mundo VUCA, bunny, complexo, agitado, que não para, e às vezes é importante parar. E antes de falar das lideranças, até porque as lideranças estão com burnout e tudo isso, queria que você desse uma pinceladinha na importância do sabático. Maravilha.
Bom, gente, eu vou só contar então por que eu tirei, depois por que eu acho que poderia ser importante para muitas pessoas tirarem. Eu estou 19 anos na mesma empresa, né? Tenho uma carreira assim, adoro trabalhar na L'Oréal, acho que é uma empresa que dá muito desafio, dá muito aprendizado. Mas chegou um momento da minha vida, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 10. Primeiro que eu falei, o que eu vou fazer nos meus próximos 30 anos de carreira? Eu tenho 42, trabalho desde os 14, e assim, emendei uma coisa na outra até hoje. O que eu vou fazer nos próximos 30 anos de carreira? Será que eu, vou ficar ainda muitos anos no mundo corporativo, mas o que mais que eu posso fazer para abrir meus horizontes? Então, acho que esse foi um impulsionador. O outro também, como mãe ou como pai, acho que meus filhos estavam precisando. Eu sou mãe atípica de 2, né? 2 neurodivergentes na família, então meus filhos também estavam precisando da minha presença. E acho que um pouco do meu histórico, né? Acho que é um privilégio poder ter esse direito, né, enfim, da empresa poder me beneficiar com isso, mas eu acho que independente da situação da pessoa, eu acho que esses momentos de pausa são muito importantes para a gente abrir um pouco o pensamento amplo, né, a gente repensar, fazer exercícios de autoconhecimento, a gente entender um pouco para que a gente está aqui, fazer cursos, voltar a estudar, e eu acho que nesse período é isso, eu abri um pouco a minha carreira para fazer MVPs de novas carreiras, como conselheira, como mentora de pessoas de startups, como líder do grupo de mulheres, então, eu acho que me beneficiou de 2 formas, né? Uma no lado pessoal, tanto de autoconhecimento, entender para que eu vim, qual é o meu propósito, meu lado maternidade e também meu lado de carreira para realmente ampliar meu repertório. E é isso, acho que a gente está num mundo muito acelerado. Eu lembro que quando eu comecei, falei, gente, o que é o limite entre vagabundagem e pausa, né? A gente sempre começa a se sentir culpado, né? Por que a gente está aqui fazendo isso? Mas a no gente final... que trabalha, tá, né, no 200 por hora, realmente fala, e aí, né? Exato, então assim, mas eu entendi a importância disso e acho que agora eu vou voltar de uma maneira muito transformada, entendendo realmente o que é o modo fazer, que a gente fica nesse modo fazer das empresas e não quer parar, e às vezes a gente não olha o todo, e o modo de pensamento amplo, que às vezes ter pausa para estimular a criatividade, para estimular a visão estratégica, então... Esse período, com certeza, eu volto para a L'Oréal como uma profissional 2.0, 3.0, assim. Show. E uma coisa que eu explorei com ela e com as colegas no painel foi de que tem gente que não pode parar um sabático de 1 ano, mas você pode se programar para períodos pequenos e você parcelar o seu sabático, entrar em equilíbrio aquele momento, aquele instante, aquela semana, né? Então nem sempre todo mundo consegue, não é isso, Renata? Exato, eu estava numa palestra do Tal Ben-Shahar semana passada e ele falou muito desses nichos restaurativos, assim, que a gente pode ter momentos pequenos, médios ou grandes, né? Acho que já esses momentos pequenos, no dia a dia, de fazer pausas, de respirar, até passar um fim de semana e desconectar completamente, ou realmente tirar um período mais amplo de férias. Isso faz com que é comprovado que a gente volte com muito mais produtividade, porque é isso, hoje a gente está num mundo que tudo é síncrono, tudo precisa estar muito acelerado, e não é o que a gente precisa de uma visão mais ampla e mais estratégica para fazer as transformações que o mundo está precisando. Excelente. Andréia, essa questão do sabático, dentro daquele conceito de antirresiliência que eu adorei, é importante? E fala, quem sabe o que é antirresiliência? Alguém sabe o que é antirresiliência? Não, né? Eu também não sabia. Bom, em primeiro lugar, gente, eu também fiz um sabático, né? E, na verdade, qual era a minha história? Eu estava médica, né? Então, enquanto eu era médica, com consultório, chefe de 2 serviços no hospital, professora de faculdade, coordenadora de residência, mãe de 3 filhos, mãe sozinha de 3 filhos, e eu falei assim, palestrando, viajando toda semana para palestrar, eu falei, cara, eu preciso parar com alguma coisa, e eu não consegui parar com nada, porque era assim, não, eu paro aqui, isso aqui vai sofrer. Resultado, eu resolvi parar com tudo. Então eu larguei tudo, né, literalmente, vendi a minha casa, peguei o dinheiro e fui embora para um sabático com os meus filhos. E quando eu falei isso, evidentemente, né, gente, tem um preparo, eu precisava do visto, eu acabei indo trabalhar com um grande cara da minha área, mas a minha intenção nunca foi de aprender mais nada do ponto de vista de medicina. Eu queria levar meus filhos na escola todos os dias e buscar meus filhos na escola, né? Então, corroborando com tudo que a Renata falou, a gente precisa entender que
tirar férias não é pecado, né? Que tirar férias não é ruim. E que férias não é necessariamente ir para praia, apesar de eu adorar. Né? Então, eu acho que hoje eu costumo dizer que a gente precisa de pit stops. Sabe corrida de Fórmula 1? Se corre pra caramba e tá tudo certo. Mas também se para trocar um pneu. Se para resolver alguma coisa do carro. E para mim é isso. As paradas que a gente sempre faz do pit stop olhando para a pista, porque você vai ter que voltar para lá. Então eu falo que os períodos mínimos sabáticos têm que ser como um pit stop. Faz um bem danado, você recupera a tua máquina, mas ao mesmo tempo você está de olho no que está acontecendo e ampliando e olhando ao redor. Bom, o que é anti-resiliência? Né, vamos lá. Você sabe que depois daquela nossa sessão, eu nunca mais usei a palavra que eu era resiliente. Nossa, eu fico feliz. Já posso ir embora feliz. Não, verdade, você mexeu comigo. Ai, que bom. Meu lado engenheiro, inclusive. Fico feliz, porque isso levanta uma polêmica danada. É o seguinte, gente. Resiliência, eu gosto muito de entender as palavras, né? Resiliência é o quê? É uma propriedade da física que fala de materiais que se ou comprimidos ou expandidos, ou o nome que vocês quiserem, eles saem do natural deles, mas eles voltam ao natural. Então eu costumo dizer que resiliência é legal para crise. Segura a onda porque vai passar, né? Vem uma tempestade, olha, fica quietinho aqui que a tempestade passa, você pode voltar para o teu caminho. Só que a gente está no mundo do caos há muito tempo. E resiliência não funciona com caos, porque a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. E a resiliência diz o quê? Segura, aguenta firme que teu momento vai chegar. O mundo corporativo usou muito essa palavra para fazer com que a gente trabalhasse mais, soasse, desse a alma, né? E falasse assim, aguenta firme que tua hora chega. Gente, não existe aguentar firme. A gente precisa evoluir, precisa aprender. Então, por isso que eu falo que é anti-resiliência. O mundo é da adaptabilidade, o mundo é de você ampliar o horizonte, o mundo é de você aprender o tempo todo, é você mudar o tempo todo com coerência com quem você é. Uma coisa que a Renata falou, e que às vezes a gente deixa de falar para não ficar parecendo coach, né? Porque virou pecado ser coach hoje, mas é que a gente precisa hoje se conhecer muito. Saber muito bem quem a gente é, quais são os nossos inegociáveis, porque mudança faz parte de todo momento. Agora, a gente tem que ter um pé, né? Tem que ter uma firmeza em algum lugar, e essa firmeza está com a nossa coerência, com os nossos valores, com aquilo que é importante para a gente. E, Andréia, o que me marcou bastante desse conceito foi que, olhando o lado da física, o conceito da resiliência, o material volta para o estágio anterior. E a antirresiliência, o ser humano nunca volta para o estágio anterior. O rio nunca é o mesmo quando ele corre, né? É isso que eu fiz uma reflexão própria na minha vida. Falei, não é verdade, né? Eu sou resiliente? Não, eu sou antirresiliente. Porque quando eu voltei, depois daquela experiência, eu não voltei exatamente para aquele estágio. A experiência me fez mudar e eu saí de um estágio depois. Isso foi bastante importante. Você já conhecia, Renata, o conceito de antirresiliência? O que você acha dele? Eu adorei, já entendi aqui como é que foi exatamente o que eu falei sem saber do conceito, né? Eu vou voltar para a mesma empresa que eu estava, mas de uma maneira completamente diferente, com tudo que eu aprendi. E eu acho que são essas coisas realmente, às vezes a gente passa por desafios, né? E que fazem a gente evoluir e estar num outro patamar. Por exemplo, para a liderança, o que mais me ensinou a ser uma líder, enfim, né, foram os momentos de desafios pessoais, mais do que crise de negócio, e ter um time diverso. Porque o time diverso te desafia de um jeito e te faz pensar num outro patamar que você nunca pensou. Então, eu acho que esses desconfortos que a gente vive, não necessariamente é um desconforto, né? Às vezes é uma coisa produtiva, boa, agradável, fazem a gente mudar de patamar. Eu vou trazer talvez um assunto polêmico sob o ponto de vista de corporação. Eu me formei em engenharia, minha vida convivi com um monte de engenheiro parecido comigo, linha de pensar. 2017 descobri que existe uma ciência chamada futurismo, comecei a estudar futurismo, só que a galera do futurismo é totalmente diversa, e eu aprendi o quanto eu aprendo com a diversidade. Então esse é um ponto que ficou bastante importante para mim. Agora, quando você olha para ambientes corporativos, organizações, alguns conceitos às vezes são deturpados. A questão de ESG,
né? ESG, quando você vai ver, não é nada daquilo. A questão de diversidade. O que eu ouço falar muitas vezes, o mundo ideal é você ter a diversidade, isso em todos os estágios, níveis, departamentos, dentro de toda a estrutura. Mas nem sempre é só a diversidade. Eu ouvi dizer de algumas empresas que não estão tendo bons resultados com pessoas em alguns cargos, porque elas estão lá pela diversidade, e elas não estavam habilitadas para estar naquele cargo. Sem demérito nenhum a questão da diversidade, mas elas não estavam preparadas. E você me falou que você diminuiu bastante, talvez, o turnover de equipe com questão de diversidade. Então, os dois lados. O lado positivo, você está fazendo, está funcionando. Mas e quando você não tem pessoas atendendo os critérios de diversidade para você compor equipe? Ótimo ponto, Renato. Eu vou contar um pouco do caso que eu acho que pode ilustrar bem um pouco do que eu vivi, né? Acho que fica mais fácil. Eu assumi uma diretoria de marca, uma marca internacional, que, enfim, era grande para o grupo, mas ainda pequena para o Brasil. E a gente tinha o objetivo de crescer no Brasil, né? Eu falei, gente, como é que a gente vai crescer no Brasil? Nessa cultura, sem a gente ter uma equipe que represente minimamente a população. E não é representar 100%, a gente está longe disso, porque 6% dos CEOs são mulheres, né? A gente ainda tem questões estruturais muito importantes que a gente não vai resolver em pouco tempo. Mas eu falei, eu preciso ter um time diverso. Isso casou com uma política da L'Oréal de abraçar mais a diversidade. Então, vamos nessa. Eu abracei, né, e contratei pessoas de diferentes gêneros, diferentes idades, diferentes raças, neurodivergentes. Falei, cara, vamos lá, vamos renovar o time, né, e ir trazendo gente diferente. E no início é desconfortável, né, porque as pessoas pensam diferente. Então, o valor que as pessoas trazem, muitas vezes elas não vêm de universidades boas, né, porque a gente tem uma desigualdade no Brasil, então ela não vai estar no mesmo nível de um cara da FGV, que veio da EBAP, mas ela vai trazer um outro ponto de vista que a gente ainda não pensou. Então, acho que, assim, primeiro de tudo, Renato, a gente tem que mudar a lente quando a gente está contratando alguém de diversidade. Não é a mesma lente de um aluno de uma universidade particular, de família, né? É diferente, né? Porque ela vai trazer um outro tipo de contribuição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente estar aberto. O Adam Grant falou que quanto maior o QI, maior os nossos vieses, né? Então a gente tem que entender, reconhecer os nossos vieses e entender que eles existem. Cara, deixa eu ouvir. Então a escuta é muito importante. E o terceiro ponto é a inclusão. Todo mundo fala, mas eu não sei se vocês sabem que o fator número 1 de bem-estar nas empresas é o pertencimento. Mais importante do que chefe, do que salário, pertencimento. Então, quando a gente recebe essas pessoas, elas não se sentem pertencentes à equipe, a coisa não vai. Então, acho que é isso, é trazer as pessoas, é mudar a lente, trazer as pessoas, estar aberto e ter políticas de pertencimento e também desenvolvimento. Então, assim, se a pessoa não estudou numa universidade mega renomada, o que a gente pode fazer para desenvolver? Inglês, a pessoa não teve oportunidade numa multinacional e não fala, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Então, tem que fazer o catch-up, né, e ajudar para que a pessoa chegue numa contribuição de falar inglês, etc., se for o caso, tá? Então, a gente também tem esse papel de promover essa igualdade maior que não existe no Brasil. E, cara, eu vou te falar, assim, foi uma experiência incrível como líder. A gente aumentou o engajamento do time, a gente diminuiu a rotatividade, e a gente virou o país número 1 do mundo para a marca. A gente, número 1 em vendas, o maior contribuidor para o crescimento do mundo. Eu fiquei 3 anos nessa posição. Maior contribuidor para o lucro do mundo. Então, assim, foi um case que eu evolui muito como pessoa, como líder. Sensacional. Tem que tirar o chapéu, realmente, que isso possa servir de exemplo para outros. Só a última questão final. Se você tiver esse projeto maravilhoso e você quiser continuar e vai continuar com ele e ser replicado, mas dentro do processo seletivo, você precisar ocupar algumas posições e você não tiver gente do critério de diversidade que você gostaria de buscar, o que você faz? Eu já fiquei mais de 6 meses com a posição desocupada para tentar achar pessoas que correspondessem aos critérios, tá? É duro, gente, tem um custo pessoal grande, né? Porque você ficar sem gente na equipe
não é tão fácil encontrar. Então, acho que é caso a caso, assim. E a gente tinha no nosso bônus uma cota de contratação, sabe? Atrelado à remuneração variável. Então, assim, Renato, é difícil te dar uma resposta, não é isso ou aquilo. Acho que depende do momento de negócio, depende da pessoa, depende de muitas coisas, mas que, sem dúvida, traz muita riqueza e qualidade para as discussões, para a estratégia. No meu caso, assim, não foi só o único caso, né? Nos momentos que eu tive os times mais diversos, foram realmente, eu consegui comprovar esse benefício. Não, tenho certeza, é uma mudança de mindset para quebra de paradigmas surreal. Então, você falou da questão da lente, e eu acho que é a primeira grande coisa, que muitas vezes a organização coloca, sim, à disposição para fazer, mas está olhando com a lente do passado, e talvez não tenha paciência, talvez os indicadores tenham que ser outros. Que a gente está falando de performance, talvez os indicadores não sejam mais os mesmos. Andréa, mais um conceito que eu gostei quando a gente conversou. Eu, como estudo muito as tecnologias, quando falam de singularidade, para mim, é quando a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. E aí vem a Andréa e fala da singularidade na liderança, eu já com mindset tecnológico, falei, mas espera aí, né? Aí, não, ela está olhando para o indivíduo. E aí eu queria que você, dentro desse mundo que todo mundo, como minha avó falava, Maria vai com as outras, qual a importância e o conceito de singularidade na liderança conseguir fazer o que deve fazer? Bom, eu acho que tem tudo a ver com o que a Renata falou, né? Na verdade, quando a gente fala de diversidade, a gente não precisa estar numa posição como a da Renata e com essa qualidade de trabalho que ela teve. A gente mesmo pode tentar fazer essa diversidade na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, hoje você vai para a mídia social, o algoritmo te entrega só aquilo que você costuma ver. Portanto, a sua cabeça já enquadra ali. Então, se você não segue pessoas que não têm nada a ver com você ou empresas que não têm nada a ver com você, você não vai ver pontos de vista diferentes. E isso leva à polarização que a gente está vivendo hoje no mundo. Né? Por que eu estou falando isso? De onde vem o conceito singularidade? Na verdade, tem um cara que para mim é um gênio, quem tiver curiosidade, vá pesquisar, que chama-se René Girard. Ele desenvolveu e cunhou o que ele chama de teoria mimética. O que é isso? Na verdade, ele diz que a gente não tem desejos. A gente deseja o que a gente vê o outro desejar. Então, nós desde pequenos, e a neurociência comprova isso, a gente copia, a gente imita. É assim que o bebê faz e é assim que todos nós fazemos. E qual que é o nosso prêmio? Essa sensação de pertencimento que a Renata trouxe. Então, na verdade, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente numa tribo, mais a gente se sente pertencendo. E qual que é o problema disso? É você copiar, copiar, copiar e já nem saber quem você é mais. É aquilo que eu comentei antes. Então, o que é ser singular? É você entender qual é o seu desejo, ou quem é você a despeito das cópias, a despeito daquilo que você copia ou admira. Então, existe um conceito que divide em mediador interno e mediador externo. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu sou fã da Oprah. Eu posso virar aqui para vocês e copiar a Oprah livremente, que ninguém vai falar nada. Eu posso gesticular como ela, eu posso falar como ela, que está tudo certo. Esse é o mediador externo. Mas existe o mediador interno, que é quando eu olho para alguém que está mais próximo de mim, e eu falo, pô, legal aquele negócio, legal o que ele faz, legal como ele pensa, também vou fazer isso. Então, por exemplo, né, eu olho aqui para Renata, os dois, Renato e Renata, e falo, não, eu quero fazer o que o Renato faz. E eu começo a mimetizar e a copiar a um tal ponto que eu viro rival dele, que eu viro concorrente dele. E é isso que acontece nos nossos times hoje. Na verdade, não é consciente, pode até ser, né? Mas não é uma concorrência aberta, ela é velada, porque é o seguinte, né, gente, a pirâmide é assim. Se eu tenho 10, eu tenho uma posição de liderança, eu tenho 10, em princípio, tem muita gente que não quer hoje, para uma só. Então, a característica, existem métodos para isso, da gente desenvolver essa singularidade, é fazer exatamente o que a Renata fez. Cada um no seu time tem um papel, tem um desejo,
quer coisas diferentes. E você consegue fazer rotas de prestígio diferente e faz com que o time pare de competir e colabore para o bem comum, que é o resultado que precisa ser entregue. E aí faz o papel do líder de premiar, recompensar cada um de acordo com a sua contribuição. Então, singularidade nada mais é do que quem é você, o que você quer, quais são os seus valores e no que você é diferente. Aí eu brinco que copiar se espalha, mas o singular lidera. Muito bem, né, Renata? Amei, gente. Você concorda totalmente com isso? Super, não, me deu muitos insights aqui. Como é que você pensa nas políticas de sucessão, de crescimento de carreira das pessoas, né? Como é que você pensa de reconhecimento, né? Acho que tudo isso tem que ser pensado quando você tem times, para você realmente valorizar a diversidade. Acho que estamos longe ainda nas empresas, mas eu acho que é um insight maravilhoso. Renata e Andréia, a gente está com uma nova geração no mercado, a geração Z, que tem características bastante diferentes das gerações anteriores. E assim, em geral, existe um julgamento de que essa geração não quer trabalhar, que não quer liderar, que ela não quer um trabalho pesado, que ela tem outros propósitos, talvez. E vem com uma carga negativa, de não dá, e aí tem uma oportunidade, olhando do seu ponto de vista de mercado corporativo, como funciona hoje, para os 50 a mais, para os 60 a mais, que estão voltando no mercado com outras oportunidades, porque essa galera não está entregando, que é um ponto interessante. Mas a outra é o seguinte, a gente está num mundo com a transformação tão grande, que a inteligência artificial, na questão da singularidade tecnológica, está superando a humana. Apesar que o Fórum Econômico Mundial diz que vai ter mais de 80 milhões de empregos sendo gerados nos próximos 5 anos devido às tecnologias, eu não acredito que o saldo seja tão positivo, pelo contrário, ainda mais nos países em desenvolvimento, acho que vai causar um desemprego bastante grande, então é uma mudança de paradigma, de estrutura de sociedade. Será que esta geração já não sabe disso e está se preparando para um mundo diferente? Posso falar. Acho que é um tema que a gente fala muito, né, hoje. Das pessoas de 30 anos, 8% estão em cargo de liderança, e das pessoas que eram millennials com 30 anos era 28%. Então, assim, as pessoas não estão subindo nas organizações. Porque muitos não querem estar no nosso lugar. Porque eles não veem na gente uma pessoa inspiradora, assim, né? Não querem estar na nossa... E uma das grandes coisas que se pede é para se ter mais equilíbrio de vida. E aí, quando a gente também vai para as estatísticas, a gente vê que 87%, tem uma pesquisa que foi feita foram 17 milhões de pessoas, feita nos Estados Unidos, se chama Jean-Manuel Deneve. Ele fez uma pesquisa em parceria com a Indeed, muita gente, e ele viu que 87% dos líderes querem promover ações de bem-estar, mas só 19% efetivamente promovem. Enquanto isso, outra pesquisa da School of Life que saiu agora mostra que 27% dos líderes e 26% dos liderados têm questões de saúde mental. Então, assim, temos uma questão. Se essa geração não está subindo nas organizações, está pedindo mais equilíbrio de vida, eu acho que é um recado para a gente, né? Eu sou millennial, né? Para a gente rever o modelo que a gente trabalha também. De que forma que a gente precisa fazer o que a gente fala, né? Sabemos que bem-estar é importante? Sim. Fazemos? Não fazemos. Temos 1 bilhão de pessoas no mundo com questões de saúde mental hoje. Então, eu acho que é para a gente repensar. Eu acho que precisamos olhar para isso de uma forma diferente. Andréia, estou curioso para saber a sua visão. Bom, eu acho que a gente tem vários pontos aí, mas de cara eu digo, eu não considero geração Z preguiçosa. Eu não concordo com isso, que eles não sabem o que eles querem. Eu acho que eles sabem muito mais do que a gente. E eu gosto de dividir
o mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia. Infelizmente, a gente esquece muito rápido. E eu acho que a gente deveria lembrar da pandemia o tempo todo, porque ela foi um marco na nossa vida que eu não sei por que as pessoas não conseguem, eu acho que é medo de voltar atrás. Então vejam, gente, o estresse vivido na pandemia, no lockdown, é o estresse de um trauma de quem passou pela guerra, de militares que foram para o Iraque e voltaram. É semelhante ao estresse. Tanto é que pós-pandemia, todos nós temos algum tipo de sofrimento mental, né? Os nossos jovens, então, nem se falam. Então, o mundo antes da pandemia era basicamente o quê? Trabalho, casa, casa, trabalho. O mundo, a gente não tinha essa pluralidade de posições, de possibilidades que agora o mundo traz para a gente. Quando eu cheguei aqui mais cedo, eu estava conversando com duas amigas da época de mundo corporativo, duas diretoras que trabalham comigo, a gente estava falando exatamente disso. Elas estão vivendo isso lá, e eu discutindo com elas sobre esse assunto. Então, eu penso o seguinte, olha, as empresas precisam entender, e elas vão ser engolidas, porque antigamente um transatlântico não afundava, mas hoje um jet ski afunda um transatlântico. E as pessoas estão esquecendo disso. Né? Nós temos aí startups, que já nem são mais startups, nós temos a indústria grande querendo engolir as startups para ver se inova, mas não é por aí, inovação é aqui, né? E o resto é ferramenta. Então, assim, o que eu penso? Eu acho que é impossível cobrar de uma geração que está chegando agora pensar como nós pensamos, tendo vivido o que a gente viveu antes da pandemia. Então, o que a gente tem hoje? Você foi para casa, você entendeu, ficar com a minha família é legal. Alguns pensaram o contrário, mas, ter tempo dentro de casa é bom. Conviver com os meus filhos é excelente, né? Eu consegui não enfrentar 2 horas de trânsito nas grandes cidades, é maravilhoso. E você começou a abrir a tua cabeça. O home office trouxe, forçado, uma série de possibilidades. Quem aqui, eu até desafio, em sã consciência, quer sair para trabalhar todos os dias, ficar de 8 da manhã até 6 da tarde, mais o deslocamento, de segunda a sexta. Gente, não precisa disso. E as empresas, por medo, por não saberem lidar com isso, estão voltando para a questão da performance, que a performance só acontece quando está na empresa. Eu sou absolutamente contra isso. Então, assim, eu tenho 3 filhos. Uma é workaholic, eu falo, coitada, me copiou, eu falo com ela o tempo todo, minha filha, pelo amor de Deus, aprenda, né, tá errado. A outra é, zen, entendeu? Essa outra zen tá ganhando mais que a workaholic, tá se divertindo mais, é cineasta, tá arrebentando, e a outra é advogada, coitada. Entendeu? Então, assim, o que eu falo? A César o que é de César. Então, você tem gente com menos de 30 anos, 35, a rota de prestígio dela é outra. Dê a ela o que ela quer, que ela vai te entregar o que você precisa. Você tem cara de 60 anos, esse cara quer legado, esse cara quer poder se ver em alguma coisa que ele plantou, dá para ele. E quem está ali no meio quer autonomia para exercer, dá autonomia. Então o que eu chamo de rota de prestígio dentro dos grupos é isso, dá a César o que é de César, que você vai ter de volta. E se as empresas não entenderem que propósito não é palavra bonita mais, vão perder talento. Porque empreender hoje está muito fácil. Né? Você não precisa ganhar 50 mil, literalmente. Gente, eu saí de uma posição de diretoria de América Latina, ganhava muito bem, e eu digo para vocês que eu estou muito mais feliz, eu ganho menos, eu tenho uma liberdade muito maior, e eu vivo do jeito que eu quero. Então, é isso que eu penso. E, Andréia, você traz um conceito também sobre coerência, a fadiga de coerência, né? Não sei se tem uma ligação direta, mas eu sempre falo que o bom senso salvaria o mundo. E essa questão das lideranças, explica um pouquinho do conceito de fadiga de coerência. Bom, tentar ser menos prolixa aqui. Eu me empolgo, vocês já viram, né? Eu acho assim, a Renata também falou muito sobre isso. Quando você diz algo e você não faz isso, a gente que é pai e mãe, a gente sabe disso. Né? É o exemplo, é o que você faz que mostra quem você é. E o que tem acontecido hoje os líderes, eles estão perdidos, literalmente. Gente, a gente coloca líder num pedestal e ele é humano, ele é gente como a gente. Ele também tem as questões dele, ele está numa demanda, numa pressão
ferrada. Quanto mais você sobe, mais pressão é. Então, é muito importante que a pessoa entenda quem ela é e o que ela quer e o que, como eu falei, o que não é negociável para ela. Porque aí ela vai ser coerente. E eu sinto dizer que estar no mundo corporativo, você está dentro de uma cultura. Então, se você não concorda com essa cultura, vai ficar difícil para você ficar. Consequentemente, você, de cara, já não é coerente com a empresa que você está. Aí, de cara, você não consegue ser coerente com o seu time. Ou seja, você está num sanduíche de pressão ferrado. E se você está nesse sanduíche, você não passa coerência para quem está do seu lado. E é impossível. Então, eu acho que muito dos problemas hoje está exatamente nisso. Quem está no sanduíche, quem chegou ao cargo de liderança, viveu pré-pandemia, viveu uma outra forma de trabalhar. Não está sabendo o que fazer. Gente, tem uma coisa que eu prego muito na minha vida, e eu luto com isso muito, inclusive até com os meus filhos, né? Que é o seguinte, a gente foi criado, eu vou fazer 62 anos semana que vem. Parabéns, adiantado! Tô envelhecendo, sinal de que eu tô viva, né? Então, é muito difícil a gente entender que a gente pode mudar de ideia. A minha geração não podia mudar de ideia. É aquela carreira pro resto da vida, é subir, é entrar office boy e sair CEO. Nossa, que maravilha. Não, esse mundo é impossível isso. Estar 17 anos numa empresa, hoje eu encontrei com uma amiga que está 20, eu falei, minha filha, você vai casar, né, com essa empresa, casou. Então, assim, gente, eu vou viver até os 90 e por aí vai, mas eu espero estar lúcida e podendo contribuir até os meus 90, mais 30 anos. 30 anos é uma carreira, dá para você subir, crescer e cair. Então a gente precisa entender que você não tem que manter o que você quer hoje, você tem que estar tranquilo para mudar de ideia. Você só tem que estar coerente com aquilo que você quer hoje. Hoje eu quero o quê? Hoje eu quero a vida que eu tenho. Mas se amanhã eu resolver aparecer um desafio legal e eu entrar no mundo corporativo, eu vou abraçar e vou entrar e vou dizer, mudei de ideia. E tá tudo certo. Eu falo que a coerência é com aquilo que você quer hoje e com os seus valores. Todo mundo aqui tem que saber quais são os seus inegociáveis. Porque na hora de tomar uma decisão, é ali que pega. Então, eu tenho, na minha mentoria, eu tenho um negócio que eu chamo de 11 áreas de inegociáveis. Aí entra a saúde, entra um monte de coisa. Escolhe uma coisa em cada um desses. Então, por exemplo, se é inegociável para você praticar atividade física, vou dar um exemplo bobo, ir para academia 3 vezes na semana, se aparecer uma oportunidade para você que impeça isso, você vai olhar e falar assim, cara, não vai, porque isso aqui para mim é um inegociável. E por aí vai. Então, se você tem isso muito claro, gente, é escrever, é ter lá, lembrar todo dia, eu disse que isso aqui é inegociável para mim, porque a gente se corrompe, né? Dinheiro é bom, status chama atenção, né? Então, você fica incorruptível com seus valores. E aí você transita nessa loucura com mais tranquilidade. Nossa, quantos insights legais, né, pessoal? Eu vou conversando com essas duas, tenho vontade de continuar o papo aqui, prolongando. Mas o tempo está chegando ao fim. E eu queria que vocês, começando pela Renata, trouxessem alguns pontos, olhando. Estamos aqui na era da incerteza, em tempos confusos, complexos, muito rápidos. O que a gente não falou hoje, e tem bastante coisa que a gente não falou, mas que vem na cabeça de vocês, que vocês gostariam de trazer de últimos insights aqui para a galera? Eu acho que só como uma mensagem, não sei se já final, mas os momentos de crise, ou as dificuldades, eles, sim, a gente pode aumentar o engajamento dos times nesses momentos, assim, os momentos difíceis, tá? E aí é um outro caso que eu vivi, assim, a gente teve um momento que eu assumi uma diretoria de uma área que eu não tinha conhecimento técnico. Eu precisava criar 2 áreas dentro dessa área que eu também não conhecia. Eu tinha 30% do time lá, ou seja, todo mundo tinha ido embora, né? Todo mundo desmotivado, a área não estava valorizada, estava todo mundo estressado, com muito trabalho. E a gente estava com um resultado de negócio super difícil também. E aí, acho que a primeira coisa foi entender por que cada um estava ali, né? Então, ouvir.
E a gente entender o ponto comum entre cada um, né? O que nos une aqui? Qual é o objetivo seu, e o que a gente tem de comum? O que a gente quer abraçar? Então, contratei as pessoas que não estavam nos seus lugares e unimos o time em torno desse objetivo comum. Acho que a primeira coisa, então, dar essa direção, né, que une o time. O segundo ponto, e aí quando a gente tem uma crise de negócio ou um inimigo em comum, isso acaba unindo mais o time. Porque está todo mundo junto em torno daquele objetivo ou em torno do enfrentamento daquele problema. Então, acho que isso é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente não falou, a segurança psicológica, que eu sei que se fala muito, mas se faz pouco. Né? Tem estudos que mostram que os times com segurança psicológica são mais produtivos, atingem mais as metas. E a gente atinge isso através da confiança, que a Andréa falou, né? Da escuta. Então, criar esse ambiente que promova a segurança psicológica e a gente ir celebrando as vitórias, né? Então, assim, com tudo isso, acho que eu consegui aumentar o engajamento do time. O resultado de negócio nesse período não melhorou, continuou ruim, mas o engajamento do time, mesmo com mais workload, mais estresse, mais adversidades, a gente conseguiu ter um time unido e que se ajudava e colaborava. Então, acho que é possível, mesmo em situações muito desafiadoras. Muito bom. Andréa? Minha cabeça está fervilhando aqui, mas... Acho que é aquele capítulo 7 do seu livro. Pô, você está sabendo o capítulo 7. Antes de falar do capítulo 7, eu queria trazer o conceito para vocês do que é domador de rinocerontes, porque eu acho que todos nós temos que ser, independente se somos líderes, se estamos numa equipe ou não. Qual que é a metáfora do rinoceronte, né? O rinoceronte cinza. A gente tem o cisne negro, que é o do Taleb, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é aquele evento absolutamente inesperado, realmente não previsto. O rinoceronte cinza é o contrário, é o evento que é muito previsível, que pode ser visto desde que você esteja preparado, etc, etc. Mas, enfim, é a maioria dos percalços que a gente passa na vida. Então, eu transformei a metáfora do domador de rinoceronte no profissional do futuro, que eu falo que é agora. Né? A gente já está no futuro de quando a gente começou esse painel. Então, a gente precisa entender que não tem uma linha muito dividida entre presente, futuro, né? Não tem, e a gente precisa atuar agora para a gente entender o futuro e para a gente ir rodando essa roda. Então, o domador de rinoceronte é aquela pessoa que tem umas habilidades específicas, mas que está com uma outra mentalidade sobre o que são os problemas. Né? Qualquer coisa que possa surgir é viável de ser prevista, de ser dimensionada, de ser mensurada e ser entendida em uma estratégia para converter. Então, por exemplo, se eu não sei o que está acontecendo, ou se eu desespero, eu, às vezes, endereço decisões e tomo atitudes sem pensar no que realmente é relevante. Então, eu falo que a primeira situação que você deve ter é entender que você precisa nomear o problema. O que é nomear o problema? É você dizer qual é a real dele. E eu vou dar um exemplo, sair do mundo corporativo, dar um exemplo bobo. Estamos com uma crise no casamento, no relacionamento, o que quer que seja. Tá. Não adianta você enfiar debaixo do tapete. Qual é o problema? Qual é a situação? Na hora que você nomeia, o teu cérebro sai daquela região de sobrevivência, ele passa para o neocórtex e ele começa a te dar, não, peraí, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, quando a gente fala, estou com um problema X, automaticamente experimentem. O teu cérebro, não, você vai resolver assim, você vai fazer assim. Ele começa a tentar te dar posições de resolução. Então, você começa nomeando o problema, você começa a enxergar. Quando você enxerga, você consegue limitar isso. E você consegue, quando você limita, você consegue traçar cenários, você consegue ter estratégias, você consegue fazer zoom in, né? E lá no fundo, zoom out, olhar os cenários, dividir, e você passa para uma outra etapa, que é o distanciamento e uma análise de cenários, que é o que todo futurista faz, mas que nós também devemos fazer na nossa vida. Né? E a partir do momento que você faz cenários, você tem que usar a tua criatividade, que nada mais é do que o teu repertório. Portanto, construam repertórios, façam coisas diferentes, façam coisas que vocês nunca fizeram, olhem exemplos de negócios que não tem nada a ver com o seu, que você vai trazer repertório criativo para resolver esses cenários, esses problemas que você trouxe. E a partir daí, velocidade, ação, faz, implementa, não deu certo,
revisa, volta, reaprende e vai tentar de novo. Todo mundo para e analisa o fracasso. Mas a gente precisa, da mesma forma que a Renata trouxe aqui, analisar o nosso sucesso. O que foi que eu fiz que foi o divisor para que isso aqui dê certo? A gente não faz isso, né? Quando a Renata falou tem que celebrar, é fundamental celebrar as mínimas vitórias, porque isso traz para o teu cérebro um reforço neural de que você está no caminho certo e de que você pode abrir novos caminhos, que está tudo bem. Então, celebrar é fundamental. E também entender, pô, eu tive o maior sucesso aqui. O que foi que eu fiz que teve uma mudança para mim? Aí você vai e reforça aquela habilidade, reforça aquele aprendizado, reforça aquela coerência. Você vai ficar cada vez mais forte. A gente aprendeu a ser medíocre, né? Medíocre, gente, é um palavrão, mas não é mediocridade. Quando você está na escola, você tira 7 numa coisa, 10 na outra e 2 na outra. Para onde que você vai reforçar? Onde você tirou 2. Está errado, gente. Você tinha que reforçar onde você tirou 10. Então, a gente precisa entender isso e saber que a gente vai ter ponto fraco e está tudo certo. Entenda o teu ponto fraco, traz alguém para resolver o teu ponto fraco e manda ver no teu ponto forte. Então, acho que domador de rinoceronte é o que todos nós temos que ser. E, né, desenvolver habilidades para isso. Excelente, minha querida. Quer deixar o contato? Quem quiser comprar o seu livro, por favor. Bom, tá na Amazon, tá no Mercado Livre, tá em tudo quanto é lugar, né? Meu contato é @Andreia Loures Vale. E eu estou à disposição para conversar com vocês, para ouvir vocês, porque é o que eu mais gosto de fazer. Renata, seus contatos, minha querida. O LinkedIn, Renata Guberfein, não é com E, é com A, mas é metido difícil, mas não é difícil, gente. E se vocês quiserem, também estou aqui para conversar com vocês. Obrigada, Renato, foi excelente ter essa oportunidade. Muito obrigado, salva de palmas para essas mulheres sensacionais. Obrigado de coração.